Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Banco de Dados. Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém e hoje nós vamos na disciplina de Banco de Dados, com a segunda parte de normalização. Então a gente já viu a primeira forma normal e a gente vai ver a segunda, a terceira e a BCNF, que são formas normais importantes para a gente qualificar nosso projeto de banco de dados. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre os slides da aula à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula, Normalização, parte 2. Bom, a segunda forma normal é baseada no conceito de atributo primo e dependência funcional total. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, um atributo de um esquema de tabela T é chamado atributo primo de T se ele é membro de alguma chave candidata de T. Caso contrário, ele é chamado atributo não primo. Ou seja, se aquele atributo faz parte de alguma chave candidata, ele é primo. Se ele não faz parte de chave candidata nenhum, ele não é primo. Novo slide com o título Formas Normais e textos lidos pelo professor com destaques em laranja. Atributo primo e dependência funcional total. Abaixo, a tabela FuncProj 2, com os campos ident, sublinhado, pnúmero, sublinhado e horas. Setas identificam os dois primeiros campos, ident e pnúmero, como atributo primo e horas como atributo não primo. Uma chave embaixo da tabela agrupa ident e pnúmero como chave primária. Nesse caso aqui, a gente tem, nesse exemplo da tabela FuncProj 2, nós temos atributos primos, ident, pnúmero, que fazem parte da chave primária, e a gente tem o atributo horas, que é um atributo não primo, ou seja, ele não faz parte de chave nenhuma e também não é um atributo chave candidata. Tanto é que esse valor pode se repetir várias vezes aí durante a hora que eu vou montar a minha tabela. Bom, então a segunda forma normal é baseada no conceito de atributo primo e dependência funcional total. E aí eu digo, a dependência funcional x que leva a y é uma dependência funcional total se ao remover qualquer atributo de A de x, a dependência funcional deixa de valer. Ou seja, para que qualquer A pertencente a E, x para A, não determina funcionalmente y. Uma dependência funcional x que leva a y é uma dependência funcional parcial se para algum atributo A pertencente a x, quando eu tenho x menos A, leva a y. Vamos explicar isso aqui para ver como é que isso aqui funciona. Novo slide com o título Formas Normais e o texto lido pelo professor que tem os destaques laranjas. Atributo primo, dependência funcional total, dependência funcional parcial. No slide seguinte, a tabela FuncProj com os campos FuncIdent, sublinhado, ProjNúmero, sublinhado, horas, FuncNome, ProjNome, ProjLocalização. Embaixo da tabela, setas indicam as dependências funcionais, DF, entre os campos. DF1, FuncIdent e ProjNúmero levam a horas. DF2, FuncIdent leva a FuncNome. DF3, ProjNúmero leva a ProjNome e ProjLocalização. No final do slide, a anotação. Abre chave, FuncIdent, ProjNúmero, fecha chave, seta para a direita, horas, FuncNome, ProjNome, ProjLocalização. Então, olha só. Eu tenho aqui no meu FuncProj, certo? Eu tenho aqui a minha chave. A minha chave primária, que é FuncIdent e ProjNúmero, então eu tenho uma dependência funcional especificada aqui de FuncIdent ProjNúmero para horas. Então essa é uma dependência funcional. E eu tenho uma outra dependência funcional aqui, FuncIdent, que leva somente a FuncNome. Ou seja, horas é dependente funcionalmente de toda a minha chave. O professor circula os dois primeiros campos, FuncIdent e ProjNúmero. Em seguida, ele indica a relação estabelecida pelas setas DF2, DF3 e lê a anotação do final do slide. Já FuncNome
é dependente funcionalmente só de parte da minha chave, só do func_ident. E o meu prognome e proglocalização são atributos que são dependentes, né, somente do meu prognúmero aqui, ó. Então, nesse caso, né, aqui embaixo eu olho, ó, func_ident, prognúmero, eles levam a horas, funcnome, prognome e proglocalização. Quando eu apresento essas dependências funcionais, a gente vai perceber que há um problema aí, que é um atributo, quando a gente tira uma parte da chave, essa relação de dependência. Então, olha só, quando eu olho para func_ident, prognúmero, horas é dependente funcional total. Agora, quando eu olho func_ident para horas, por exemplo, né, e prognúmero para horas, eles não valem no esquema. Ou seja, eu não consigo fazer horas, né, de quantidade de horas trabalhadas pelo funcionário somente relacionado ao funcionário ou somente relacionado ao projeto. Esse é um atributo que está relacionado aos dois, é uma dependência funcional total, né? Agora, olha só aqui embaixo. Func_ident e prognúmero para funcnome. Quando eu faço essa relação, né, eu tenho uma dependência funcional parcial. Por quê? Porque func_ident leva a funcnome, ou seja, o nome depende só do func_ident. Ele não depende do projeto. O nome do funcionário não depende do projeto que ele participa, depende somente do número de identificação dele. Então, o que acontece aqui? Quando a gente diz que isso vale no esquema, a gente está quebrando o processo de dependência da chave por completo, porque eu tenho um atributo que depende só de parte da chave. Então, esse é um problema na minha normalização. A tabela func_prog está na parte superior do slide, seguida das notações explicadas pelo professor. Entre chaves, func_ident, prognúmero. Seta para a direita, horas. Funcnome, prognome, proglocalização. Entre chaves, func_ident, prognúmero. Seta para a direita, horas, é dependência funcional total. Func_ident, seta para a direita, horas. E prognúmero, seta para a direita, horas, não valem no esquema. Entre chaves, func_ident, prognúmero. Seta para a direita, funcnome é dependência funcional parcial. Func_ident, seta para a direita, funcnome vale no esquema. Nesse caso aqui, né, lembrando que na segunda forma normal, né, um esquema da tabela T está na segunda forma normal. Se todo atributo primo A em T tem dependência, não primo A em T tem dependência funcional total da chave primária ou de qualquer chave de T. Ou escrevendo de uma outra forma, a gente pode dizer o seguinte, que o esquema tabela T está na segunda forma normal se todo atributo não primo A em T não depender parcialmente de qualquer chave de T. Ou seja, se eu pego um atributo não primo e ele não depende de toda a chave, da chave completa, a gente tem um problema. Se ele depender de uma parte da chave só, a gente vai ter um problema, a gente vai precisar normalizar na segunda forma normal. Quer dizer, a tabela não está na segunda forma normal. Então aqui, olha só, eu sei que func_prog, por exemplo, tá, está na primeira forma normal, mas não está na segunda forma normal. Por quê? Porque eu sei que eu tenho essas dependências funcionais aqui, ó, não totais da chave. Tanto a dependência funcional 2 como a dependência funcional 3. Eu tenho dependências parciais da chave. Novo slide com a tabela func_prog. O professor circula os três últimos campos, funcnome, prognome e proglocalização, e destaca as setas DF2 e DF3. O que acontece? A gente vai ter que recorrer à segunda forma normal e aplicar a segunda forma normal para poder resolver esse problema. Aqui, decompondo o esquema, então, em outros menores, né, seguindo a orientação e nas dependências funcionais, nós vamos normalizar esse esquema. Então, a partir de agora, né, nós vamos passar a ter 3 novos esquemas de tabela quando a gente aplica a segunda forma normal. Novo slide. Na parte superior, a tabela func_prog com as setas DF1, DF2 e DF3. Ela se decompõe em 3 tabelas na parte inferior do slide. Primeira tabela, FP1 com os campos func_ident, sublinhado, prognúmero, sublinhado, horas. Uma seta DF1 parte dos 2 primeiros campos e leva ao último.
Ao lado direito está a tabela FP2 com os campos FUNC-IDENTE, sublinhado, e FUNC-NOME. A seta DF2 parte do primeiro campo e aponta para o segundo. E abaixo, a tabela FP3 com os campos PROGE-NÚMERO, sublinhado, PROGE-NOME, PROGE-LOCALIZAção. A seta DF3 parte do primeiro campo e aponta para os outros dois. Como que acontece? Bom, no FUNC-PROGE, então, a gente tinha esses campos e essas dependências funcionais estabelecidas. Ele indica a tabela FUNC-PROGE e as setas DF1, DF2 e DF3. A gente vai passar a ter um FUNC-PROGE 1, então a gente vai deixar de ter esse cara aqui. Ele faz um X sobre a tabela FUNC-PROGE. A gente vai passar a ter um FUNC-PROGE 1, onde eu tenho horas que depende de FUNC-IDENTE e de PROGE-NÚMERO, ou seja, horas dependendo do número do funcionário e do número do projeto, ok, porque era uma dependência total mesmo. Na tabela FP1, o professor circula o último campo horas e gesticula com os dedos para indicar a posição dos campos e a dependência estabelecida entre eles. A seguir, o professor explica a tabela FP2 e depois FP3. Agora a gente vai separar, Se o FUNC-NOME, o nome dependia só do FUNC-IDENTE, só do número do funcionário, isso vai passar a ser uma nova tabela. E aqui, o que dependia só do PROGE-NÚMERO, que era o nome do projeto e a localização do projeto, como eles dependiam parcialmente da chave, dependia só do PROGE-NÚMERO, a gente separa também em uma outra tabela. Então, dessa forma, a gente aplica a segunda forma normal, que é separar esses atributos em outras tabelas que depende só parcialmente da chave, segunda forma normal. Bom, e aí a gente parte para a terceira forma normal. A terceira forma normal é baseada no conceito de dependência transitiva. Como que funciona a dependência transitiva? Uma dependência funcional x que leva a y, ou seja, y é dependente funcionalmente de x, em um esquema de tabela T é uma dependência transitiva C. Existe um conjunto de atributos Z em T, ou seja, um novo conjunto de atributos. Z não é chave candidata e nem subconjunto de qualquer chave de T, ou seja, eu tenho que Z também não é uma chave candidata, conjunto de atributos. E tanto x quanto Z quanto y vale no esquema. Novo slide com as informações lidas pelo professor. O último tópico tem o texto: tanto x que leva para Z quanto z que leva para y valem no esquema. Ou seja, aqui vocês vão perceber que eu tenho a caracterização da dependência transitiva. Vamos ver como é que isso aqui está. Novo slide com a tabela FUNC-DEPTO com os campos FUNC-IDENTE, sublinhado, FUNC-NOME, FUNC-DETENACE, endereço, DEPTO-NÚMERO, DEPTO-NOME e DEPTO-G-IDENTE. Abaixo, duas setas. DF1 parte do primeiro campo, FUNC-IDENTE, e leva aos próximos 4 campos, FUNC-NOME, FUNC-DETENACE, endereço e DEPTO-NÚMERO. DF2 parte de DEPTO-NÚMERO e leva aos 2 campos seguintes, DEPTO-NOME e DEPTO-G-IDENTE. Olha só. Eu tenho aqui no meu FUNC-DEPTO, na minha tabela FUNC-DEPTO, eu tenho FUNC-IDENTE, tá, que leva a DEPTO-G-IDENTE e é uma dependência transitiva por DEPTO-NÚMERO. Como que está acontecendo isso? Eu tenho FUNC-IDENTE aqui, ele tem esses atributos que dependem funcionalmente dele, ou seja, FUNC-IDENTE leva a FUNC-NOME, leva a FUNC-DETENACIMENto, leva a endereço, leva a número. E aqui eu tenho uma outra dependência funcional, que é o departamento nome, o departamento G-IDENTE, que dependem de DEPTO-NÚMERO. Quando eu faço essa relação, eu tenho aqui, por exemplo, essa relação de DEPTO-G-IDENTE, que é esse atributo aqui. Ele depende do DEPTO-NÚMERO, que depende de FUNC-IDENTE. Então, a gente pode dizer, pessoal, que aqui existe uma dependência transitiva. É um atributo que depende de um outro, que depende ainda de um outro. Essa relação é chamada de dependência transitiva. Então, quando eu tenho aqui FUNC-IDENTE, né, que
leva até débito número e débito número que leva a débito G idente, a gente tem que isso vale no esquema e caracteriza uma relação de dependência transitiva. Novo slide com o título Terceira Forma Normal, 3NF, seguido de um texto que é lido pelo professor. Um esquema de tabela T está na terceira forma normal, se ele está também já na segunda forma normal, e nenhum atributo não primo de T é transitivamente dependente da chave primária ou de qualquer chave de T. Ou escrevendo de outra forma, né, um esquema de tabela T está na terceira forma normal, se todo atributo não primo em T atende entre ambas as condições abaixo. Ele tem dependência funcional total de toda a chave de T e ele não é transitivamente dependente de toda a chave de T. Então, é isso que caracteriza a nossa relação de dependência transitiva por um campo que não é chave e que não pode acontecer. Novo slide com a tabela FuncDepto. Os dois últimos campos, débito nome e débito G idente, relacionados pela seta DF2, são destacados em amarelo. Quando a gente olha para isso aqui, então, né, a gente tem a terceira forma normal, né, nessa tabela, a aplicação dela, vamos olhar para esse FuncDepto e vamos olhar que esses campos aqui. Ele circula os campos amarelos, débito nome e débito G idente. Dependem de débito número, e aí a gente pode dizer que FuncDepto está na primeira forma normal, está na segunda forma normal, mas não está na terceira forma normal, porque há dependência transitiva. E aí, a gente vai decompor, então, né, esse esquema em outros menores, seguindo as dependências funcionais, normalizando esse esquema. E a gente vai ter dois novos esquemas de tabela, ou seja, a gente vai mudar, vai transformar, né, em dois novos esquemas de tabela. Novo slide com a tabela FuncDepto, que se decompõe em outras duas abaixo. A tabela FD1 tem os campos FuncIdente, sublinhado, FuncNome, FuncDetenace, endereço, débito número. A seta DF1 parte do primeiro campo e aponta para os demais. A tabela FD2 tem os campos débito número, sublinhado, débito nome e débito G idente. A seta DF2 parte do primeiro campo e aponta para os demais. Olhando aqui, a gente tem essa tabela como ela estava, né? E aplicando a forma normal, nós vamos ter um FD1, né? FuncDébito 1, esse aqui deixa de existir, né? O professor faz um X sobre a tabela FuncDepto, que é FuncIdente, FuncNome, FuncDetenacimento, endereço e departamento número, ou seja, eu trago só o que era dependência funcional 1 para essa nova tabela, e eu crio uma nova tabela onde eu tenho o FD2 aqui, onde eu trago aquele campo que antes era um campo de que fazia a relação da dependência transitiva, eu trago ele como chave primária e trago aqui somente os campos que dependem exatamente dele. Na tabela FD2, a chave primária é débito número e os campos que dependem dele são débito nome e débito G idente. Então eu tenho aqui, né, os campos que dependem somente dele. Então eu separei, né, em duas tabelas, aplicando a terceira forma normal. Não vai existir mais o caso da dependência transitiva, que é um campo não chave que depende de outro campo não chave que depende de um campo chave. Então a gente decompõe em duas tabelas. Aqui a gente aplicou a terceira forma normal. Bom, e aí nós vamos para a nossa última forma normal dessa disciplina, que é a Boyce Codd Normal Form, ou a BCNF. Lembrando que quando eu consigo fazer com que meu projeto de banco de dados atinja a terceira forma normal ou a forma normal de Boyce Codd, eu já cheguei num bom nível de qualidade para o meu projeto de banco de dados. E aqui eu vou dizer o seguinte, que um esquema da tabela T está na BCNF se sempre que uma dependência funcional não trivial, x que leva a A, vale em T, e x é uma superchave de T. Novo slide com o título Boyce Codd Normal Form BCNF, seguido de três tabelas. FP1 tem os campos FuncIdente, sublinhado, ProgNúmero, sublinhado e horas. Uma seta DF1 parte dos dois primeiros campos e leva ao último. Ao lado direito, a tabela FP2
com os campos func_ident e func_nome, ambos sublinhados. Uma seta df2 parte do primeiro campo e leva ao segundo. Abaixo, a tabela fp3 com os campos prog_número sublinhado, prog_nome e prog_localização. Uma seta df3 parte do primeiro campo e leva para os outros dois seguintes. Na parte inferior do slide, a informação. Exemplo 1. As tabelas estão na BCNF. Bom, olhando aqui, pessoal, a gente tem uma dependência funcional. Aqui na minha tabela FP1, a gente tem uma dependência funcional 1. A gente tem a FP2, que tem a dependência funcional 2, que é um funcionário depende de funcionário idente, o nome depende de identificação. E aqui eu tenho a minha tabela FP3, onde eu tenho projeto nome e projeto localização, dependendo aqui da minha dependência do meu projeto número. Então, essas tabelas estão na BCNF. Tá? Esse é o exemplo 1. Vamos olhar agora o nosso exemplo 2. Novo slide com duas tabelas. A primeira é FD1 com os campos func_ident sublinhado, func_nome, func_dtnas, endereço e depto_número. Do primeiro campo parte uma seta df1 que leva aos outros campos. Abaixo, a tabela FD2 com os campos depto_número sublinhado, depto_nome e depto_gedent. Do primeiro campo parte uma seta df2 que leva aos outros campos. Na parte inferior do slide, a informação. Exemplo 2. As tabelas estão na BCNF. O professor indica os campos da tabela FD1. Aqui também eu tenho aqui um funcionário do departamento, eu tenho os dados do funcionário que são dependentes aqui, né? Esses atributos dependem funcionalmente do funcionário idente, aqui está a minha dependência funcional 1. Na tabela FD1, os atributos são func_nome, func_dtnas, endereço e depto_número. Eles dependem do primeiro campo, func_ident sublinhado. A dependência funcional 1 é a seta df1. Em seguida, o professor explica a tabela FD2. Indica os atributos depto_nome e depto_gedent, que dependem do primeiro campo, depto_número sublinhado. E eu tenho dependência funcional 2 na minha outra tabela, que é o FD2, onde eu tenho departamento nome e o gerente do departamento dependendo do número do departamento. Então aqui também, essas tabelas também estão na BCNF. Novo slide com uma tabela nomeada Lotes 1A, com os campos ID propriedade sublinhado, estado, ID lote e área. Abaixo, 3 setas. A primeira é DF1, que parte do primeiro campo e aponta para os seguintes. A segunda é nomeada DF2, tem origem nos campos do meio, estado e ID lote, e aponta para o primeiro campo, ID propriedade, sublinhado, e para o último, área. A terceira seta é DF5, que parte do último campo, área, e aponta para estado. Na parte inferior do slide, a informação. Exemplo 3 e pontos de interrogação. Agora vamos olhar nosso próximo exemplo. Aqui é um exemplo fictício que a gente não tinha visto até então, né, que eu trago como lotes 1A. Eu tenho um campo ID propriedade, eu tenho um campo estado, eu tenho um campo ID lote e eu tenho um campo área. Será, né, que eu estou normalizado aqui? Vamos ver. Então, olha só como são as minhas dependências funcionais. Eu tenho aqui, pela dependência funcional 1, a gente sabe que a ID propriedade é uma chave candidata. Ela foi escolhida para ser a chave primária, né? Então, eu tenho uma dependência funcional. Tanto estado como ID lote como área dependem funcionalmente de ID propriedade. Está estabelecida. Aí eu tenho uma dependência funcional 2. Pela dependência funcional 2, a gente sabe que estado e ID lote, né, é uma chave candidata. Aqui eu tenho, ó, nessa dependência funcional 2, estado e ID lote levam tanto para ID propriedade quanto levam para a área. Então, estabeleci aqui a minha dependência funcional 2. Eu digo, na hora que eu estou projetando o banco de dados, eu digo, ó, sempre que eu tiver estado e ID lote, né, vai ser o mesmo ID propriedade, ou então vai ser a mesma área. E eu tenho aqui uma dependência funcional 5 que diz que toda vez que eu tiver uma informação em área, eu vou ter a mesma informação no estado, ou seja, eu criei
uma dependência funcional de área, né, que leva para estado, ou seja, estado é funcionalmente dependente de área. Então, pela dependência funcional 5, a gente sabe que todos os terrenos da mesma área estão localizados no mesmo estado. Novo slide com a tabela lotes 1A e as setas indicando as dependências funcionais. Abaixo, tópicos lidos pelo professor sobre o esquema, seguidos de uma tabela com 4 linhas preenchidas. Linha 1. ID Propriedade 111, Estado São Paulo. ID Lote 4, Área 100. Linha 2. ID Propriedade 222, Estado São Paulo. ID Lote 5, Área 100. Linha 3. ID Propriedade 333, Estado São Paulo. ID Lote 4, Área 50. Linha 4. ID Propriedade 444, Estado Rio de Janeiro. ID Lote 5, Área 200. E aí a gente vai, né, olhar como que isso está no nosso esquema. E nós vamos perceber aqui, né, que as dependências funcionais elas são atendidas, entretanto, a 5 ela não está sendo atendida. Por quê? Porque eu tenho área 100 São Paulo, eu tenho área 100 de novo São Paulo, mas eu tenho área 50 e aqui continua São Paulo. O professor destaca a área e o estado das 3 primeiras linhas. Ou seja, eu estou quebrando a minha dependência funcional 5. E aqui eu tenho um problema da relação de trivialidade. Vamos olhar. Novo slide com a tabela lotes 1A, que tem os campos ID Propriedade, Estado, ID Lote e Área. E as setas de dependência funcional DF1, DF2 e DF5. Abaixo, o texto que é lido pelo professor. A tabela não está na BCNF, pois o lado esquerdo da dependência funcional não trivial, área que leva a estado, não é uma superchave. Ou seja, área não é uma superchave. Eu não consigo dizer que área é uma superchave. Então, o que acontece aqui? A minha dependência funcional não trivial está acontecendo de área para estado, pelo fato de área não ser uma superchave. Então, observe que esse esquema está na terceira forma normal, mas não está na forma normal de Boas-Coisas. A gente precisa resolver esse problema. Como que a gente vai resolver? Nós vamos criar, pessoal, 2 novos esquemas de tabela para poder decompor e poder obedecer essa normalização, essa dependência funcional. Novo slide com a tabela lotes 1A, que se decompõe em outras 2 abaixo. A primeira é lotes 1AX com os campos ID Propriedade sublinhado, ID Lote e Área. Do primeiro campo parte uma seta DF1 que aponta para os campos seguintes. Ao lado, a segunda tabela lotes 1AY com os campos Área sublinhado e Estado. Uma seta DF5 parte do primeiro para o segundo campo. Na parte inferior do slide, a informação. Agora as tabelas estão na BCNF, porém a DF2 foi perdida. Bom, no caso aqui, nós vamos deixar de ter essa lotes 1A, né, e vamos passar a ter a lotes 1AX e lotes 1AY. Percebam que aqui ele indica lotes 1AX. Né, a minha dependência funcional foi mantida, ID Propriedade para ID Lote e para Área. Então, eu tenho aqui a minha dependência funcional igual estava antes. Ele indica os campos de lotes 1A. Eu tenho ID Propriedade para Estado, para ID Lote e para Área. Então, a gente vai aplicar essa dependência funcional aqui. Com o cursor do mouse, o professor indica a tabela lotes 1AX. Em seguida, ele explica lotes 1AY. Eu tenho desse lado aqui o lotes 1AY, onde eu tenho a área que leva a estado, onde a área passou a ser minha chave primária, porque ela precisava ser uma chave para poder fazer com que estado, né, dependesse funcionalmente de área. Essa é uma dependência funcional estabelecida pelo projetista. Então a gente tem que cumprir com isso aqui, isso que tem que ser feito. E aí a gente faz agora, quando a gente cria essa nova tabela lotes 1AY, a gente passou a ter então
essa dependência funcional estabelecida, que é estado dependendo de área. E aqui a gente tem a outra dependência funcional 1, que é a ID propriedade para ID lote e área. Percebam que eu perdi aqui a minha dependência funcional 2. Ela deixou de existir. Por quê? Porque a hora que eu apliquei a BCNF, eu não consegui, né? A hora que eu separo as tabelas, eu não consigo mais manter aquela dependência funcional inicial. Quando eu faço isso não é um erro, isso às vezes vai acontecer. Tá? Então, mas isso tem que ficar claro na hora que eu estou estruturando a minha normalização. Lembra no começo das aulas de forma normal que eu falei sobre isso, que pode acontecer, que pode acontecer de eu perder uma dependência funcional na hora de fazer a normalização? Aconteceu aqui. Tá? Então, a gente estruturou e a gente está cumprindo com a normalização. Vocês podem ver que agora a gente passa a ter duas novas tabelas. Então, aqui a gente tem a BCNF aplicada, as tabelas agora estão normalizadas na BCNF. Aqui a gente finaliza, né, a ideia de formas normais dizendo o seguinte, né, que são propriedades de decomposição relacional. As formas normais, pessoal, a gente tem que pensar, é preciso assegurar que cada atributo de T apareça em pelo menos uma tabela dentro da decomposição. Então eu não posso, de repente, na hora que eu vou aplicar a forma normal, perder atributos. Esses atributos não existem mais, isso não pode acontecer nunca. Outra coisa, é sempre uma meta ter uma das tabelas da decomposição em BCNF ou terceira forma normal. Então, a ideia é chegar com que a gente consiga atingir a terceira forma normal. Isso seria ótimo para o projeto de banco de dados. É sempre desejável preservar, né, as dependências funcionais na decomposição. Então, a ideia é que a gente continue mantendo a dependência funcional e ela fique clara na decomposição, o que não aconteceu no último exemplo que a gente mostrou. Então, aqui é desejável, não é obrigatório, porque em algumas situações a gente vai perder. E é preciso assegurar que a decomposição não causará perdas na junção. Eu não posso, né, decompor uma tabela e perder a relação que existia antes, né? Então eu tenho sempre que prestar atenção para levar o atributo, né, que faz a relação de chave primária, de chave estrangeira, para que eu não perca a junção da informação e a conexão que existia entre esses atributos na minha tabela original, que é tão importante. Então aqui, se você olhar para esse quadrinho aqui, né, sempre que você estiver no processo de normalização e imaginar que você está cumprindo com esse conjunto de sugestões aqui, de regras, né, você vai estar normalizando muito bem as suas tabelas. Você pode me dizer, mas nós já fizemos tudo isso no modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional, isso aqui já foi aplicado. Sim, mas alguns casos ainda vão passar. Então a normalização é um processo para a gente qualificar mais ainda o nosso projeto de banco de dados. Finalizamos assim as aulas sobre formas normais, pessoal. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.